Graça e paz, abençoados. Sou a pastora Nelma do MGA Valência, estou aqui com vocês para fazermos mais um estudo da Palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia? Esta é a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. É o MGA Valência com vocês. O nosso estudo, o tema de hoje, é sobre o evangelho que Paulo pregava. Que evangelho Paulo pregava? Como que Paulo aprendeu esse evangelho? A quem foi destinado este evangelho? Então, abençoados, pega sua Bíblia, papel e caneta e vamos para mais um estudo. Este é um ministério sério para pessoas que levam a sério a palavra de Deus. Se você quer aprender a Bíblia, vem estar conosco, juntos somos mais fortes. É o MGA Valência. A nossa sede é lá na Rua Oratório 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, com o nosso apóstolo Marcos Gomes e a nossa pastora Sueli. Abençoados, juntos somos mais fortes. Pega sua Bíblia, papel e caneta e vamos para mais um estudo. O nosso canal é MGA Valência. Entra no YouTube e procure MGA Valência e você vai ver os nossos estudos. Acompanhe conosco, anote no seu caderninho, pega a sua Bíblia, vê se está escrito, porque se estiver escrito, abençoados, creiam, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então vamos lá? O tema de hoje é o Paulo pregou o evangelho da incircuncisão. Nós fizemos um estudo sobre como entender a Bíblia e nós vimos que existe duas alianças. Está escrito sobre duas alianças, sobre dois povos, sobre dois evangelhos. E hoje nós vamos ver o evangelho que Paulo pregava. Então, acompanhe comigo, pegue sua Bíblia, papel e caneta e vamos para este estudo. Abençoados, este é um ministério sério para pessoas que levam a sério a palavra de Deus. Tema de hoje, Paulo pregou o evangelho da incircuncisão. A Bíblia nos ensina qual evangelho que devemos seguir. Nós somos um povo gentil e não judeu. Anote aí. Gálatas capítulo 1, do versículo 11 ao 18. Gálatas capítulo 1, do versículo 11 ao 18. Vamos ver se está escrito na Bíblia? Está escrito assim, no versículo 11 e 12. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. No versículo 12. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, aqui no versículo 11 e 12, apóstolo Paulo estava falando a respeito do evangelho da incircuncisão, o qual ele estava pregando para nós gentios. Ele disse que não foi ensinado por homem algum, que não era, esse evangelho da incircuncisão não era de origem humana, terrena e carnal. Ninguém ensinou ele. Ele disse, olha, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo esse evangelho por revelação. No versículo 13 e 14, olha o que ele disse aqui. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No versículo 14. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Então, no versículo 13 e 14, ele diz a respeito do procedimento que, quando ele estava no judaísmo, que ele era zeloso pelas tradições dos seus antepassados, que ele, dentre os jovens
os jovens da idade dele, ele era extremamente zeloso pelas tradições dos seus antepassados. Ele perseguia a igreja de Deus procurando destruí-la, porque ele não tinha abençoados conhecimento. Mas quando aprove a Deus revelar Jesus Cristo a ele, quando foi ensinado a ele, por revelação, Jesus Cristo, ele já não mais fazia da forma ao qual ele andava. Quando estava no judaísmo, procurava destruir a igreja de Deus. Ele era zeloso pelas tradições dos seus antepassados. Ele procurava fazer com excelência. Mas quando aprove a Deus revelar a ele este evangelho da incircuncisão, abençoados, ele foi extremamente zeloso por esse ministério, a graça e o apostolado. Ele colocou o fundamento, ele diz que cada um edifica sobre este fundamento que é Cristo. Esta, abençoado, é o evangelho para nós gentios. No versículo 15 e 16, vamos ler? Está escrito assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Ele dizendo, quando aprove a Deus me revelar Jesus Cristo, me revelar a sua graça, porque desde o ventre da minha mãe eu já fui separado para este ministério. Eu não procurei ninguém para falar sobre esse chamado. Eu não consultei pessoa alguma. Eu obedeci a Deus. Porque desde o ventre da minha mãe eu já fui escolhido para este ministério. Por sua graça, por sua bondade, ele me separou para pregar para os gentios. Eu não consultei pessoa alguma. Abençoado, se Deus te chamou, foi porque ele já tinha te escolhido antes da fundação do mundo. Não questione, não pergunte, obedeça. Faça o que ele determinou para você fazer, porque ele te separou desde o ventre materno para você falar dele para todos quanto ele te enviar. Vamos ler no versículo 17 e 18. Nós estamos lendo Gálatas, anote aí no seu caderninho, 1, versículo 11 ao 18. Vamos ler agora o versículo 17 e 18, vamos ver o que está escrito? Está escrito assim no 17. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer a Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Então o apóstolo Paulo estava dizendo, quando aprove a Deus revelar seu Filho Jesus Cristo a ele,
que ele foi separado desde o ventre materno para pregar para nós gentios o evangelho da incircuncisão? Ele disse que ele não foi a Jerusalém para ver os que eram antes dele, os apóstolos de Jesus de Nazaré. Porque os apóstolos abençoados de Jesus de Nazaré ele deu uma ordem a eles para que não fosse para os gentios, nem tampouco entrassem em aldeia de samaritano, mas para ir às ovelhas perdidas de Israel. Está escrito lá em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, pregando o evangelho da circuncisão. Por isso que Paulo aqui no versículo 17 diz que tão pouco ele subiu a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes dele. Mas de imediato ele foi para a Arábia e depois voltou para Damasco. No versículo 18 ele diz, depois de 3 anos, que ele foi a Jerusalém para conhecer a Pedro pessoalmente. E esteve com Pedro 15 dias. Vamos abrir as nossas Bíblias também lá em Gálatas, capítulo 2, do versículo 6 até o 8. Vamos ver o que está escrito em Gálatas, capítulo 2, do versículo 6 até o 8. Está escrito assim, no versículo 6, quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Aqui ele estava falando dos judeus, dos apóstolos, que foram separados para pregar para os judeus, que foi dado o evangelho da circuncisão. Apóstolo Paulo estava falando, quanto aos que pareciam influentes, a ele não fazia diferença. Porque tais homens influentes não acrescentaram nada a ele. Por que eram abençoados? Porque o evangelho da incircuncisão não é de origem humana. Não foi ensinado a Paulo por pessoa alguma. Mas Jesus Cristo o revelou. Por isso que ele disse que os que eram antes dele não acrescentou nada a ele. Porque eles aprenderam com Jesus de Nazaré e receber uma instrução de Jesus para pregar somente para os judeus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que não acrescentou nada a eles, que pareciam influentes. Porque o evangelho da incircuncisão foi revelado a ele, para nós. No versículo 7 está escrito assim, ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos. Incircuncisos são os gentios, assim como a Pedro aos circuncisos. Circuncisos são os judeus. Então, quando eles ouviram falar de Paulo, eles reconheceram que havia sido confiada a ele o evangelho aos incircuncisos, que são gentios, como a Pedro aos circuncisos, que são judeus. Por isso que nós vimos que está na Bíblia que existe 2 evangelhos, evangelho da incircuncisão e o evangelho da circuncisão. E o evangelho da incircuncisão é o evangelho que Paulo pregava e é para nós gentios. Por isso que devemos seguir este evangelho que dá graça e o apostolado que está dentro das 14 cartas de Paulo, que é para nós gentios. Vamos ler no versículo 8. Está escrito assim, pois Deus, o que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Apóstolo Paulo falando, pois Deus que operou por intermédio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, ou seja, aos judeus,
também operou pelo meu intermédio para com os incircuncisos, que são os gentios. Então, o apóstolo Paulo dizendo, nós não estamos anulando, nós estamos separando o evangelho que é para nós e o evangelho que é para os judeus. Só que hoje, abençoados, é só um evangelho, que é o evangelho da incircuncisão, que foi o evangelho revelado por Jesus Cristo, que é a graça, que é o evangelho tanto para nós gentios, quanto para os judeus, porque de ambos os povos Deus fez um só. Abra suas Bíblias em Romanos capítulo 6, versículo 14. Está escrito assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, antiga aliança, mas estão debaixo da graça, nova aliança, que é o evangelho da incircuncisão. Romanos capítulo 11, versículo 13, está escrito assim: estou falando a vocês gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. Então, o apóstolo estava falando aqui em Romanos capítulo 11, versículo 13, estou falando a vocês gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. Porque o apóstolo Paulo já havia uma profecia lá em Isaías sobre ele. Lá em Atos dos Apóstolos, Deus disse, Jesus Cristo disse a Ananias para que fosse até Paulo, porque ele era um vaso escolhido para pregar para os gentios, seus reis, e também para os judeus. Abençoados, é Deus quem escolhe. E nós já fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Antes, desde o ventre materno, ele já tinha separado para servi-lo. É ele que escolhe, é ele que chama, é ele que capacita e é ele que envia. Nada é de nós mesmos, abençoados. Por isso que está escrito lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então não somos nós que fazemos nada, mas o Espírito Santo de Deus em nós e através de nós é que faz todas as coisas. Por isso que está escrito na Bíblia, ele dizendo, sem mim nada podereis fazer. Abençoados, nós dependemos do Espírito Santo de Deus para tudo. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Que todos nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, andai em espírito, vivei em espírito, seja cheio do Espírito. Abençoados, que através dessa palavra, vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus, porque ele habita em você. Ele diz, eu não habito em templo feito por mãos humanas, eu habito em cada um de vocês. Que haja manifestação do Espírito Santo em tua vida. Que haja um entendimento perfeito da graça e do apostolado. Eu declaro a sua mente renovada
para que compreenda a graça e o apostolado. Porque a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Eu declaro a você parte do conhecimento de Deus. Eu declaro a você parte da sabedoria de Deus. Para que você venha viver reinando em vida e perfeita vitória. Porque foi para isso que Jesus Cristo ressuscitou. Foi por isso que Jesus venceu na Kabadayas, na cruz do Calvário. Ele pagou todas as nossas dívidas. Em Cristo você é abençoado. Em Cristo você já foi justificado. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Em Cristo, você é salvo e salvo para sempre. Esta é a graça, abençoados. É o Evangelho da Incircuncisão. Graça e paz, e até o nosso próximo estudo. Eu declaro uma semana abençoada para todos nós. Anjos ministrando em nosso favor. As promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Até o nosso próximo estudo. Graça e paz. É o MG Valença com vocês. Em Cristo sou mais do que vencedor. Em Cristo reinando em vida estou. Em Cristo sou mais do que vencedor. Em Cristo reinando em vida estou. Recebendo a graça do apostolado. Abençoado, predestinado, justificado, santificado, reinando em vida e sempre salvo. Oh, Abba Pai, Senhor Jesus. Cante comigo. Abençoado, predestinado, justificado, santificado, reinando em vida e sempre salvo. Oh, Abba Pai, Senhor Jesus. Vem comigo, igreja! Hey-ho! Yeah-ho! Hey-ho! Yeah-ho! Em Cristo sou mais do que vencedor. Em Cristo reinando em vida estou. Sou mais do que vencedor. Em Cristo reinando em vida estou. Recebendo a graça e o apostolado. Abençoado, predestinado, justificado, santificado, reinando em vida e sempre salvo. Oh, Abba Pai, Senhor Jesus. Abençoado, predestinado, justificado, santificado, reinando em vida e sempre salvo. Oh, Abba Pai, Senhor Jesus. Palmas!